Aí é brincadeira, né? Quer moleza? Né? Não dá. Aí também não dá. Quer dizer, quer levar vantagem? É isso que alguns querem? Aí é sacanagem, aí é piada. Chororô, sem vergonha. Entendeu? Coisa de gente pequena, me desculpe. Fala, meu povo, tudo bem com vocês? Como eu gosto dos antes, os antes que trabalham na imprensa, esses são os melhores, porque os caras, eles colocam a opinião deles com um fundo de clubismo, ou não, na verdade é um clubismo inteiro, né? A gente vai ver aqui a opinião do Renato Maurício Prado e do Mauro César, e aí vocês vão ver aí que os caras são flamenguistas e eles não arredam o pé em nenhum momento, mesmo sabendo que estão errados, a questão do clubismo. Fica aqui, fica no Corintiano Informa. Estão defendendo, no final das contas. A postura deles é postura de espertalhões. No pior sentido do termo. Espertalhões. Nós vamos nos dar bem porque o Flamengo vai ficar sem 5 ou 6. Pô, isso não tem nada a ver com uma postura desportiva. O Corinthians não será prejudicado em nada, a não ser no fato de não poder ser esperto e enfrentar um Flamengo esfacelado. Eu dificilmente elogio a CBF, mas nesse caso a CBF agiu muito bem. E o que o Corinthians e o Vasco estão fazendo é chorar. Vai chorar na cama, que é lugar quente. É absolutamente ridículo, né? Essa postura. Ô, Renato, mas é direito deles também, é direito tanto do Corinthians quanto do Vasco entrar com as suas reivindicações, se eles entendem ali. Analisando aqui, eu não consigo ver o prejuízo. Só o fato de eles jogarem contra times mais inteiros. Mas é direito deles, e a justiça questionar. Mas é um direito ridículo. É um direito ridículo, né? O cara tá pedindo para ser beneficiado por uma data FIFA. Aí o Juca diz, não bota em campo. Ótimo, não bota em campo. WO 3-0. Pronto, o Flamengo já vai se classificar na Copa do Brasil com Felipe Luiz, independentemente do resultado da ida. Ninguém acredita que o Corinthians vai meter 3-0 no Flamengo no Maracanã, né? Toma 3-0 na volta, tá resolvido. Chororô, sem vergonha, entendeu? Coisa de gente pequena, me desculpe. O dirigente defendeu o interesse do seu clube, certo? Então o que fez o dirigente do Flamengo? Ele correu atrás do interesse do Flamengo. Isso é obrigação deles. O Flamengo é obrigado a jogar uma partida que para ele é decisiva na quinta-feira com jogadores voltando de uma data FIFA? Não, ele tem que correr atrás. Por quê? Porque o calendário não é o Flamengo que faz, é a CBF, ela é a culpada, ela é a responsável. E o Flamengo até é um clube que, verdade seja dita, protesta contra esse calendário publicamente. Já enviou inclusive sugestões de calendário que foram ignoradas, isso faz anos. Então, o Flamengo está fazendo o dele. O Corinthians também está defendendo seus interesses, também acha que é ruim essa mudança. O que eu acho bizarro são alguns torcedores, assim, porque tem uma inversão de jogos. Mas joga quinta e joga domingo. Mas, claramente, alguns estão irritados porque não pegariam o Flamengo desfalcado pelo jogador, desfalcado ou semi-desfalcado, né? Pelos jogadores que vão atuar pelas suas seleções. Aí é brincadeira, né? Quer moleza? Né? Não dá. Aí também não dá. Quer dizer, quer levar vantagem? É isso que alguns querem? Aí é sacanagem, aí é piada. Mas o Corinthians tem o direito também de reivindicar. E o Vasco, qualquer um outro. Né? Porque cabe sempre ao clube tomar esse tipo de medida. Como as pessoas não têm memória, eu vou buscar aqui no dia 5 do 11 de novembro de 2015, matéria no 0 Hora, o Jornal Gaúcho, tá, do Rio e de São Paulo. Após pedido do Corinthians, vou repetir, após pedido do Corinthians, a CBF anuncia mudanças em 4 jogos da 35ª rodada do Brasileirão, tá? E aí, na sequência, o texto diz: as mudanças ocorreram por conta do pedido do Corinthians à Confederação Brasileira de Futebol. O adiamento do confronto com o Vasco, olha o Vasco aí, vai possibilitar que Cássio, Elias, Renato Augusto e Gil voltem dos compromissos pela seleção brasileira e defendam o líder do Brasileirão diante do Cruz Maltino. O quarteto do Corinthians foi convocado para os jogos contra a Argentina e Peru pelas eliminatórias da Copa de 2018, etc. e tal. O técnico era o Dunga, né? O Tite era o técnico do Corinthians e foi campeão. E o Vasco lutava contra rebaixamento esse ano. Era importante para o Vasco o jogo. Seria bom para o Vasco pegar o Corinthians e esses jogadores? Claro que sim. E o Corinthians conseguiu o quê? A mudança justa. Mauro, do Flamengo também é justa a reivindicação. 4 convocados para a seleção. E tinha um jogo contra o Vasco. O Corinthians lutava pelo título, o Vasco contra o rebaixamento. O Corinthians foi campeão, o Vasco foi rebaixado. E aí conseguiu, a CBF concedeu. Porque o Corinthians defendia os seus interesses e o Flamengo defende seus interesses. E está certo o Corinthians, se ele não gosta da mudança, reclamar também. A vilã é a CBF. O vilão não é o Flamengo, o vilão não é o Corinthians, o vilão não é o Vasco. Quer do Vasco também? Vamos lá, vamos voltar mais no tempo. 1998, 29 de outubro. Eurico Miranda criando uma celeuma porque o Vasco tinha que viajar para jogar com o Real Madrid pelo Mundial de Clubes, porque foi campeão da Libertadores, né?
Aí mais adiante fala aqui, se o Vasco for semifinalista e a CBF concordar, o brasileiro será paralisado até a volta do time do Eurico Miranda ao Brasil, etc e tal. Mais adiante o texto da Folha de São Paulo diz que ontem o Vasco, entre aspas, aceitou participar da primeira fase dos playoffs do Campeonato Brasileiro, tinha mata-mata. Enfim, 98, outra discussão por conta de calendário. E no caso específico desse momento, é o que já aconteceu em 2015 com o Corinthians. Data FIFA grudada em volta de Campeonato Brasileiro. Então o Flamengo está na dele, o Corinthians está na dele, o Vasco está todo mundo defendendo seus interesses, está perfeito. O problema é a CBF e seu calendário. E daqui a pouco vai sair o calendário de 2025, anunciado no site da CBF, e aí eu quero ver se alguém terá a cara de pau de repetir essa bobagem de que os clubes aceitam. Os clubes não aceitam, ela não pergunta nada para os clubes. Ela vai lá e manda o calendário e acabou. Ah, assinar aonde? Não tem assinatura. O calendário é colocado pela CBF, uma imposição. Ah, os clubes reclamam, não adianta um reclamar, dois reclamarem, não adianta nada. Eles não se unem, deveriam se unir e brigar com a CBF. Olha o problema que você arrumou aqui, CBF, pro Corinthians, pro Flamengo, pro Vasco, para todo mundo. E agora? Mas não, aí fica essa troca de farpas entre os clubes. A CBF faz o quê? Deixa brigar. Eu fico aqui com o meu calendáriozinho bonito. Isso é antigo, a gente lembrou até de uma vez que mudou uma final em São Paulo, com o Palmeiras e o Corinthians conseguiu levar a final para o ano seguinte. E aí o Palmeiras perdeu em bala, era o Palmeiras do Tele Santana, contra o Corinthians do Vicente Mateus. É aquela coisa do salve-se quem puder, né? Não tem aquela coisa do espírito de grupo, de liga, de clube, de evento, não. Cada um olha o seu lado e dessa vez o Corinthians e o Vasco acabaram sendo, entre aspas, prejudicados. Não sei se chega a ser exatamente prejudicado, mas enfim, estão reclamando pela mudança da data. Então vamos de opinião. Cara, que o Renato Maurício Prado é flamenguista, todo mundo já sabe há muitos anos, há muito tempo. E assim, ele sempre a favor do Flamengo. Não é que é a favor dos clubes do Rio de Janeiro, apesar de ser carioca. Ele é a favor do Flamengo. Isso pra ele é indispensável. Mauro César, depois que entrou na Jovem Pan, ele se criou de vez e o cara é flamenguista rasgado. Não tenho problema nenhum com isso, porque eu também sou corintiano e tem vários na imprensa que são corintianos. A única coisa que eu tenho de diferente deles é o seguinte. Eles falam que a gente, nós corintianos, queremos pegar o Flamengo enfraquecido e não sei o que lá. Cara, mentira isso aí. Porque do mesmo jeito que o Flamengo vai estar sem vários jogadores, o Corinthians também vai estar sem vários jogadores. Porque do Corinthians também foram 3 ou 4 que vão ser convocados aí. O problema não é esse. A gente quer o que é certo. O que é certo tá lá na CBF. O que está no regulamento é que o único clube que podia pedir remanejamento da data do jogo seria o clube mandante, federação mandante ou a emissora de TV que vai colocar o jogo. A emissora de TV não pediu, a federação não pediu e o Corinthians não pediu. O Flamengo não é mandante. Eu já passei pra vocês em outro vídeo que já teve uma final de Copa do Brasil com jogador na data FIFA, igual foi Corinthians e Cruzeiro. O último jogo da final foi numa quarta-feira. O Arrascaeta jogou na terça-feira no Japão, viajou pro Brasil e ainda jogou na quarta-feira e ainda fez o gol do título do Cruzeiro. Cara, se numa final eles não fizeram nada, por que vão fazer agora? Mas assim, vou ser bem sincero. Quer mudar a data do jogo? Beleza, vamos mudar a data do jogo. Vamos colocar o jogo no domingo. É bacana que todo mundo joga com o time completo. Mas se o Flamengo tá alegando que ele não pode jogar na quinta, porque ele não tem os jogadores pra fazer um jogo decente, por que ele pode jogar pelo Campeonato Brasileiro? Isso é uma incoerência. Não só do Flamengo que tá pedindo o remanejamento da data, quanto da própria CBF. Vamos lá, vamos ver o certo. A gente quer, todo mundo quer jogar com os times completos e que seja um puta de um espetáculo. Bacana. Vamos jogar então no domingo. Ok? Só que aí a CBF tem que ser obrigada a tirar o jogo do meio de semana. Ah, mas aí o campeonato não acaba dia 8, vai acabar dia 12. Não tem problema, pode acabar dia 12. Sabe por quê? Porque isso interfere no campeonato. O Flamengo não tá mais levando o Campeonato Brasileiro a sério. Meio que já largou de mão. Só que o Corinthians tá na zona de rebaixamento. O Corinthians precisa ganhar os jogos. Só que assim, quando você pega um jogo que tava marcado, agendado, já pra um domingo, previamente agendado, e você traz ele pra quarta-feira, como que você faz isso? Ou pra quinta-feira? Então, é essa incoerência que a gente não entende. Se você não pode jogar na Copa do Brasil na quinta, por que você pode jogar no Brasileiro na quinta? É uma incoerência completa. O que me admira é o Mauro César ou o Renato Maurício Prado falar que o corintiano quer pegar o time enfraquecido, não sei o que. Não, a gente não quer pegar o time enfraquecido. Tem que obedecer o que tá na regra. A CBF fez a regra. E ela tá burlando a própria regra que ela fez. Eu acho que assim, a culpa não é só do Flamengo. E nem sei se o
Flamengo é culpado, pra falar a verdade. A culpa é da CBF, porque o Flamengo ele pode pedir o que ele quiser, igual o Corinthians pede o que quiser. Mas a CBF, desculpa, ela fez o regulamento, ela deveria obedecer o regulamento dela. Será que se fosse o contrário, tava todo mundo nervosinho desse jeito ou descendo a linha no Corinthians? Então assim, cara, vamos ser imparcial. Se quer o jogo no domingo, que adie o jogo do Brasileiro do meio de semana. Só que a CBF, ela não admite que ela mesmo não consegue fazer um calendário decente pro futebol brasileiro. E esse é mais um vídeo do Corinthians Informa. Peço para vocês se inscreverem no nosso canal e deixar aquele like. E também colocar aqui nos comentários o que você acha da imprensa e desse clubismo desesperado a favor do Flamengo. Cara, na boa, eles têm a opinião deles. Mas assim, eles não são a favor da regra. Até esses dias eles cuspiam regra para tudo quanto é lado. Agora a regra não serve mais. Vamos burlar a regra que tá tudo certo. Coloque nos comentários aqui o que você acha. Muito obrigado por tudo. Fica com Deus. Valeu!